Oi, oi. Boa noite a todos, irmãos. Sejam todos bem-vindos a este lugar. Hoje é um dia muito bom. Eu agradeço a Deus por este dia, porque nós estaremos iniciando mais uma série de exposições bíblicas. Eu acho que você veio aqui hoje pensando que nós iríamos talvez iniciar pelo começo, mas nós vamos iniciar por outro começo que é diferente, talvez do começo que você imaginava que nós iríamos fazer. Eu quero que você se coloque em Marcos, capítulo 10 aí, por favor, e aqueles que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé, enquanto eu me arrumo aqui. Marcos capítulo 10, nós estaremos fazendo a leitura do verso 42 ao verso 45. Marcos capítulo 10, do verso 42 ao verso 45 diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, o teu amor é incomparável, incondicional, sublime e soberano. Nós sabemos que está acima de qualquer coisa que possamos imaginar, principalmente quando olhamos para nós, para as nossas vidas como pecadores. Todos os dias nós precisamos lembrar que se dependêssemos dos nossos próprios atos de justiça, nós já teríamos descido ao inferno e teríamos sido condenados a uma eternidade de trevas e também de muito sofrimento distante da presença do Senhor. Mas a tua palavra o tempo todo nos mostra o Deus que tu és. Nos mostra que tu és soberano, tu és amoroso e se manifesta de uma forma gloriosa através do teu santo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te agradeço por isso. Te agradeço por todos aqueles que estão aqui neste momento, reunidos como igreja do Senhor, e aqueles que estão em seus lares, também reunidos como igreja do Senhor. Eu quero te pedir que a tua palavra, que foi lida neste momento, assim como tudo aquilo que será exposto nesta noite, mesmo que seja a nível e a título introdutório sobre este livro, possa operar em nossos corações, porque a tua palavra tem todo o poder para transformar as nossas vidas. Nosso Deus, nós temos tantas diferenças, nós falamos sobre elas no ano passado. Mas, Pai, nós temos um único Senhor sobre as nossas vidas, aquele que desceu de sua majestade, de sua glória e morreu na cruz do Calvário por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um único Deus, que é o nosso Pai, eterno e glorioso. E o que nós poderíamos dar em troca de tantos privilégios? Eu acredito que é vivendo para o louvor da tua glória. Por isso eu te peço que ao longo de mais uma jornada de exposição da tua palavra,
que haja derramamento constante do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra, Pai, opere a transformação devida em nossos corações. Nosso Deus, nós temos por muitos dias, por muitas horas, nos afastado de Tua presença. Infelizmente, em muitos momentos nós damos atenção para os nossos próprios desejos pecaminosos e andamos longe do Senhor, e a nossa vida está passando. E muitos cristãos, ou pelo menos os que se dizem cristãos, não têm feito nada para Ti. E um dos grandes problemas é porque não têm estudado com afinco a Tua palavra. Tudo está perdido quando nós não estudamos a Tua palavra de forma correta. Nada virá depois disso a não ser trevas e incompreensão da pessoa de nosso Deus em sua triunidade. E eu te peço mais uma vez, que a Tua palavra exposta aqui, talvez eu não pregue todos os sermões, tem pessoas que têm me auxiliado neste lugar, sempre que eu tenho alguma impossibilidade de estar aqui. Mas independente disso, que Tu opere em todos aqueles que farão a exposição da Tua palavra através deste livro. Que Ele opere em nós aquilo que operou na vida daqueles que primeiro leram ou ouviram a leitura deste livro. Que nós possamos assim aprendermos mais sobre o nosso Senhor e despertar o coração para estarmos logo com Ele. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos, agradeço àqueles que me substituíram nesses dias que eu estive com a minha família em férias. Peço que o Senhor a cada dia abençoe a vida dos irmãos grandemente e que a cada dia o Senhor continue levantando pessoas neste lugar, pessoas sérias e comprometidas com a exposição da sua palavra, para que a sua igreja continue sendo suprida com aquilo que ela necessita para crescer diante dele. A Leoneide não veio na quinta, hoje de manhã também não veio, e hoje à noite também. Ela chegou muito gripada e, inclusive, provavelmente está em casa agora assistindo a nossa programação e espirrando. E aí você imagina colocar uma máscara dessa forma, aí não daria certo de jeito nenhum. Então ela está desculpada por sua ausência por conta disso. Meus irmãos, olhem só, nós fizemos a leitura desse texto porque entendemos que ele é central neste livro, mas nós não iremos fazer a exposição dele. Depois vocês vão entender mais ou menos por que nós partimos daqui. O contexto em si desse texto vai nos mostrar de forma clara os objetivos que Marcos tinha a fazer essa escrita aqui, e o próprio contexto, eu acredito que você sabe do que se trata esse texto, os versículos anteriores. O texto em si, os discípulos de Jesus estão discutindo acerca de quem seria o maior, e a compreensão desses discípulos, ao querer isso, era que eles queriam ser uma espécie de cônsules dos romanos, que eram homens que ficavam importantes ou tinham uma importância diante do imperador, um à direita e o outro à esquerda. Esse homem humanamente tinha uma autoridade muito grande, e eles estão pedindo para que no reino de Cristo eles fossem ou tivessem essa autoridade. E Jesus começa a repreendê-los e vai dizer que ele mesmo, como o Senhor, veio para servir. Isso tinha muito a ver com o público que recebeu este livro no primeiro século, e eu espero que tenha muito a ver com a sua vida, porque afinal de contas o tempo todo nós lutamos para nos sobrepormos sobre aqueles que nós convivemos diariamente, e eu acredito que você que é casado já percebeu isso com as constantes lutas que se tem em casa. Se você tem 2 filhos, você com certeza já percebeu como é que eles lutam para um estar acima do outro, ou exercer primazia sobre o outro o tempo todo. A nossa vida é dessa forma, é uma vida de luta
para que possamos assim nos sobrepormos às outras pessoas. E quando eu penso nisso, eu sempre lembro de Gênesis capítulo 3, que uma das razões pelas quais o homem se sentiu inclinado a comer do fruto é que houve uma promessa de que ele seria igual a Deus. Então, ao longo da história, nós percebemos o quanto o ser humano tem buscado isso. E na Igreja do Senhor não é diferente, porque nós ainda temos em nós entranhado a fumaça do pecado. E muitas vezes essa fumaça nos faz feder. E alguns fedem mais e outros fedem menos. Mas o cheiro do pecado muitas vezes ainda está entranhado em nossas vidas. E eu espero sinceramente que a exposição desse livro faça reconhecer isso. Eu quero partir do ponto inicial, que é justamente a autoria desse evangelho. Você já viu em sua Bíblia aí que está escrito lá em cima o nome Marcos. Mas você, se já leu esse livro como um todo, percebeu que lá não há, no texto do livro, ou no corpo do livro, alguém dizendo assim: eu, Marcos, estou escrevendo esse livro. Não está lá. Esse livro que recebe o nome de Marcos faz parte de um grupo chamado Sinópticos. Ele está junto com Mateus e com Lucas também. E eu quero aqui colocar para os irmãos uma explicação rápida sobre isso. Usamos esse termo aí que eu acabei de dizer para os irmãos, por esses evangelhos conterem uma grande quantidade de narrativas em comum. Quando você vai ler o texto de Marcos, o texto de Lucas e o texto de Mateus, vai perceber que há uma certa semelhança nas narrativas, na mesma sequência, às vezes, e por vezes utilizando a mesma estrutura de palavras. Parece que o cara fez um Ctrl+C e Ctrl+V do outro e colocou lá. Então nós temos na Bíblia esse exemplo de plágio. E aqui eu coloco para vocês uma imagem a nível bem rápido, só para nós podermos entender. Nós temos aqui Marcos e nós fizemos algumas colocações aqui. Olha, só Marcos tem essa quantidade aqui de texto, você vai perceber que é pouco, o que se encontra só em Marcos. Aqui Marcos e Lucas, nós temos aqui essa quantidade, isso é coisa de matemática, o André está aqui. E aí nós temos essas outras questões aqui, que eu vou deixar vocês verem rapidamente. Isso aqui é a nível de entendimento básico, só para que vocês possam compreender as semelhanças que existem entre esses evangelhos. Como uma hora é pouco tempo para falarmos sobre isso, nós não iremos nos ater muito, porque temos algumas questões que achamos ainda mais cruciais na exposição desse assunto introdutório acerca do evangelho de Marcos. Esse evangelho é anônimo, uma vez que não temos a identificação do seu autor, conforme eu já falei para vocês. Pelo menos de forma direta, nós não temos o texto dizendo, como nas cartas paulinas, sempre Paulo colocava que ele estava escrevendo, e por muitas vezes o apóstolo Paulo diz qual eram os seus destinatários. Porém, nós entendemos que a partir de uma leitura atenta, podemos encontrar alguns indícios que apontam para o autor. E é justamente isso que nós queremos destacar hoje com vocês nesse tópico sobre a autoria. Além disso, existem fortes evidências históricas sobre a autoria de Marcos, sobre esse texto. Um ponto importante que nós destacamos é que naquela época, assim como hoje, não era comum colocar o nome do autor no título do livro. Nós temos o nome de Marcos aqui, que foi colocado posteriormente, mas não era um costume. Às vezes, algumas informações sobre o autor era colocada no cabeçalho ou no desfecho do livro, mas nós também não temos isso sendo colocado aqui, assim como não temos no evangelho que Mateus escreveu, assim como não temos no evangelho que Lucas escreveu, e também não temos no evangelho que João escreveu. Mas esses três evangelhos existem, ou têm
possuem evidências que apontam para um determinado autor. Com base nessas informações, percebemos que os autores dos evangelhos seguiram conforme o costume, ou os costumes de sua época. Eles não colocaram o nome como um título, não colocaram lá em cima. É possível afirmarmos, então, que Marcos não viu a necessidade de colocar o seu nome no livro, porque era conhecido pelos seus leitores. Então, se ele é conhecido pelos leitores, aquele que está escrevendo, então não se tem uma necessidade. E outra coisa, os livros e cartas do Novo Testamento possuíam um endereço certo. Como o endereço certo por serem escritos com determinados objetivos, eram levados por colaboradores daqueles que estavam escrevendo. Então não precisavam ter o nome da pessoa ali. Aquele que é o colaborador daquele que escreveu, recebe o livro e leva para aqueles que são endereçados. Como eu falei, alguns livros possuíam um endereço certo. E aqui eu quero colocar para os irmãos algo que corrobora com essa posição. Deixa eu ler aqui. Olhem só, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Isso está em Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Há necessidade de Lucas se colocar e dizer, eu estou escrevendo? Se eu estou escrevendo um texto para você, não há necessidade de eu colocar o meu nome lá. Havia um endereço certo, e neste caso aqui um endereçado, o endereçado certo e o autor que estava escrevendo, eles se conheciam, então não havia essa necessidade. O que acontecia muito no período do Novo Testamento, mas principalmente no segundo século, é que os livros apócrifos tinham o costume de citar os seus possíveis autores. Por exemplo, nós temos o Evangelho de Pedro. Não foi Pedro que escreveu o Evangelho, mas colocaram o nome de Pedro, porque Pedro era muito conhecido, era uma autoridade naquela época. Então, possivelmente o seu escritor entendeu que teria mais publicidade se colocasse o nome de Pedro. Eu já escrevi várias frases, e escrevo o tempo todo, principalmente frases que partem de um sermão. Algumas delas até prestam. E às vezes eu compartilho, e eu já pensei assim, se eu colocasse o nome de um pregador famoso, provavelmente eu teria muitas curtidas. Mas como eu não sou famoso, eu coloco o meu nome. Volte para o segundo século, a coisa era assim. Eu não sou famoso, eu escrevo dedicando ao outro, coloco o nome do outro. Então, essa era uma característica dos evangelhos ou dos livros apócrifos, que foram livros que não foram reconhecidos como canônicos ou inspirados por Deus. E aqui nós queremos colocar para os irmãos evidências externas. Por evidências externas, nós entendemos que são informações fora do contexto. Eu vou tirar aqui só para os irmãos não ficarem lendo, só para me ouvirem. Por informações externas, nós entendemos que são informações, ou compreendemos, que não estão no corpo do texto. Muitas dessas informações são informações históricas, que nós queremos apresentar para os irmãos. Dentre as principais evidências, temos o testemunho, ou vários testemunhos, dos pais da igreja, que apontavam para um possível autor desse livro. No livro cristão, escrito por Eusébio de Cesareia, que viveu por volta aí do ano 260 a 339 depois de Cristo, há uma citação de uma outra pessoa chamada Papias de Hierápolis, que eu já citei para vocês. Você não precisa lembrar de tudo, eu quero apenas mostrar para você que há um forte testemunho, ou fortes testemunhos históricos, de que apontam que de fato nós estamos certos
ao lermos aqui em cima que Marcos foi o autor. Então, Eusébio, que viveu do 3º ao 4º século, escreveu um livro famoso chamado História Eclesiástica. Ele cita um cara chamado Papias, que viveu de 70 a 140, alguns vão até colocar 155. Ele faz uma citação de uma obra de Papias chamada Exposição das Palavras do Senhor. Essa obra de Papias não temos mais, ela se perdeu, mas existem vários fragmentos dela, inclusive esse que é citado por Eusébio de Cesareia, assim como outros autores antigos citaram outras partes dessa obra. E aqui nós temos o que ele diz, e o presbítero costumava dizer isso. Marcos tornou-se o intérprete de Pedro e escreveu com precisão tudo o que ele lembrava, não de fato em ordem das coisas ditas e feitas pelo Senhor. Pare bem aí, olhe para mim. O presbítero que Papias se refere é o apóstolo João. Papias, nos seus escritos, se referia com frequência, ou todas as vezes que se referia ao apóstolo João, usava o termo presbítero, tá? Ele está dizendo que João disse isso aqui, que nós acabamos de ler. Ele costumava dizer que Marcos tornou-se o intérprete de Pedro e escreveu com precisão. Vamos prosseguir na leitura? Pois ele não tinha ouvido o Senhor, nem o tinha seguido. Mais tarde seguiu Pedro, que costumava ensinar conforme a necessidade exigida, mas não fazendo, por assim dizer, Rafael vai passando aí para mim, tá? Um arranjo dos oráculos do Senhor, de modo que Marcos não fez nada errado em assim escrever pontos únicos, enquanto ele lembrava deles, escrevendo assim pontos únicos, desculpem, multiplicou aqui. Para uma coisa, ele deu atenção, para não deixar de fora nada do que ele tinha ouvido e para não fazer declarações falsas neles. Então, nós temos essa citação aqui de Papias, colocando essas informações. Então, nós pegamos a informação de um cara que viveu do 3º para o 4º século, que teve acesso a um material de alguém que viveu do 1º para o 2º século, que teve acesso direto ao apóstolo João. Outra informação que nós temos histórica é de Irineu de Leão, que viveu do século II para o século III. Ele também confirma essa autoria. Ele diz que depois da morte de Pedro e Paulo, Marcos multiplicou também. Eu espero que esse ano seja desse jeito para nós, multiplicando todas as coisas boas. O discípulo e intérprete de Pedro nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Então, nós temos alguém que também viveu no 2º, ou do 2º para o 3º século, e faz essa confirmação histórica que, de fato, Marcos foi o escritor desse evangelho. Outra figura importante, que eu acredito que já citamos aqui, é Tertuliano. Tertuliano nasceu no ano 160 e morreu no ano 220 depois de Cristo, em um tratado famoso dele, chamado Tratado contra Marcion, ou contra Márcio, Marcião do Ponto, o primogênito de Satanás, um dos mais famosos hereges da história da igreja, ou dos primeiros anos da história da igreja. Esse tratado, ou Tertuliano, segue essa mesma linha de compreensão de que Marcos, de fato, foi o autor desse evangelho. Clemente de Alexandria, em sua obra, que escreveu por volta de 190 a 200 depois de Cristo, afirma o seguinte sobre esse assunto. Ele diz assim: uma vez que Pedro pregou a palavra publicamente em Roma, e anunciado o evangelho pelo Espírito aos presentes, que eram muitos, estes publicaram a Marcos, que durante muito tempo o havia seguido e recordava o que Pedro havia ensinado para que registrasse suas palavras. Marcos fez o que lhe foi pedido e comunicou o evangelho àqueles que lhe haviam solicitado. Quando Pedro soube, não o impediu ativamente, este empenho nem o incentivou. Então, nós temos mais outra informação de alguém que vive do 2º século
para o 3º século depois de Cristo. Orígenes, outra figura importante. Orígenes foi eu diria que um gênio, expositor da Bíblia, teólogo. Esse homem viveu de 185 a 253 depois de Cristo. Também é citado por Eusébio de Cesareia para confirmar a autoria de Marcos. E nós colocamos aqui para os irmãos, em segundo lugar, Evangelho segundo Marcos, ou o Evangelho segundo Marcos. Quem o escreveu, nós citamos literal aqui, quem o escreveu de acordo com as instruções de Pedro, e também a quem Pedro, em sua epístola, faltou o S aí, geral, lhe reconhece como seu filho, dizendo: aquela que está em Babilônia também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Nós fizemos uma citação aqui e colocamos a NVI, onde o texto vai demonstrar que havia um forte relacionamento de amizade entre Pedro e Marcos. E, inclusive, quando a igreja se reuniu para a aceitação desse texto como um texto canônico, usou essa argumentação de que aquele que escreveu o livro precisa ser um apóstolo ou alguém que convivia com um apóstolo. E a igreja entendia que este livro foi escrito por Marcos ao lado de Pedro. Então, esses são testemunhos que nós temos aí de pessoas do final do 1º século até o 4º século, a igreja entendia dessa forma. Aqui eu diria para os irmãos que remontamos 4 séculos de história da igreja, onde autores, e todos esses autores que eu citei, são autores da Ásia, são autores da África e Europa, que confirmaram a autoria de Marcos. Então nós temos aqui 3 regiões que até hoje existem, onde essas pessoas, teólogos daquela época, servos do Senhor, confirmaram essa autoria. Então era comum, a igreja entendia em sua totalidade que Marcos de fato foi o autor desse evangelho. É por isso que está escrito aqui Marcos. Então todas as vezes que alguém perguntar para você por que Marcos, se não tem Marcos no corpo do texto, lembre-se deste dia. Evidências internas. As evidências internas são as que encontramos no próprio livro, ou no próprio corpo do texto, após uma leitura atenta, e eu queria que você fizesse isso essa semana. Saia daqui e leia o Evangelho de Marcos essa semana. Leia todo, para que você possa me acompanhar melhor, inclusive lembrar de mim quando você estiver estudando ele. Nessa leitura atenta que você vai ter a partir de agora, vai perceber que o autor deixou algumas marcas pessoais na redação do texto. Está lá. É característico deste evangelho o uso de palavras aramaicas. Você vai encontrar lá. Provavelmente você já leu isso no texto e ainda não tinha percebido por quê. Então nós temos aí palavras aramaicas. Nós temos a palavra Abiatar, nós temos a palavra Idumeia, Boanerges, Talitacumi, Corban, tá? Nós temos Efatá, Dalmanuta, Bartimeu, também Timeu e Abá. Assim como outras palavras que são palavras aramaicas que estão no texto. Algumas delas não foram traduzidas para nós, ou aqui, na verdade, nós temos até a tradução para elas em português e ele traduz para lá, mas algumas estão ainda desse jeito. Por exemplo, Talitacumi, ou Talita ou Talitar. Está lá no texto, embora haja uma tradução, e também haja uma tradução, mas elas ainda estão de uma forma completa lá, apenas transliterada para nós. Além disso, o texto grego é rico em latinismo. Olhem só o que tem lá. Agora, o texto grego. Esse aqui é possível você ver a olho nu no português, através de uma leitura. Aqui o latinismo se manifesta em grego. Temos a palavra legião, está no texto aí, sextários, especulator, nós temos praetorium, que é traduzido como pretório, isso aqui você deve lembrar, census, centúrio, nós temos quadrans e
flagelare. Então, são palavras em latim que aparecem no texto. Isso quer dizer alguma coisa, e queria dizer alguma coisa para os leitores iniciais, assim como para o autor. E nós precisamos atentar para isso, para que possamos compreender o texto. Se está desse jeito, é porque Deus queria que nós soubéssemos. Nós precisamos esquecer desse negócio, de que a gente vai sair de casa para ouvir um sermão que seja emocional, que irá tocar os nossos corações dessa forma. Você vai sair daqui chorando, e quando você chegar em casa, o choro vai passar, a emoção vai passar, e a sua vida vai continuar do mesmo jeito. E eu sempre digo que quando nós compreendemos as Escrituras da forma correta, a palavra de Deus vai liberando diariamente as nossas mentes, o seu próprio ensino, a sua própria santificação, que vai mudar as nossas vidas. Então nós temos essas informações que são importantes, e foram importantes ao longo da história para a compreensão do texto. Outro destaque que fazemos é que este evangelho é conhecido por possuir um grego torto. É conhecido dessa forma. Isso quer dizer que, apesar de ter escrito o livro em grego, o idioma original do autor era o aramaico. E esse autor se manifesta no texto como alguém que pensa como um judeu da Palestina, por conta das informações que são colocadas para os seus leitores e também para nós. Por isso, as suas histórias e frases são mais reduzidas, mas mesmo assim, o conteúdo é muito bom. Uma das características, se você for fazer uma comparação rápida do Evangelho de Marcos, você vai ver que ele é reduzido. Ele tem 16 capítulos, enquanto os outros evangelhos têm muito mais, passam de 20. Isso se dá justamente porque os relatos são mais reduzidos, são mais diretos. Ele trabalha dessa forma. E alguns especialistas vão dizer que tem muito a ver com o conhecimento dele. Ele escreve num idioma que não é o idioma dele, embora ele soubesse falar o idioma, soubesse escrever nesse idioma, ele não tinha a habilidade como teria escrevendo na sua língua materna. Aqueles que sabem inglês, sabem muito bem do que eu estou falando. Embora saibam inglês, há uma habilidade muito maior de escrever no português, a não ser que você seja um especialista em inglês. Se não for, vai compreender melhor. Somente o autor deste evangelho, nós temos algo interessante, cita alguns nomes aramaicos e latinos. Os outros evangelhos, apesar de serem sinópticos, de terem narrativas parecidas, não fazem essas citações. O que demonstra que ele tinha um conhecimento especial dos fatos que ele estava narrando. Então, isso é característico desse autor. E aí nós temos aqui, só ele cita que Mateus era Levi. Você não tem em Mateus o texto dizendo que Mateus tinha o nome de Levi. Nós temos aqui ele dizendo que Mateus, que Mateus era Levi. Alguns acreditam que talvez ele pode ser traduzido até como levita. Ele usa o termo Levi, filho de Alfeu. O próprio Mateus utiliza o termo, que já não é do seu contexto, não utiliza o termo Levi. Demonstra muito bem aqui, ele fornece a informação para nós, juntamente com as informações que nós temos em Mateus, de que Mateus era um levita. E que inclusive ele tinha o nome, esse nome importante, para aquela tribo. E aí quando você vai ler Mateus, o que é que você tem lá? Mateus com um conhecimento muito profundo do Antigo Testamento, fazendo citações diretas o tempo todo, dizendo que aquilo que aconteceu foi porque se cumpriu as Escrituras que dizem isso. Um cidadão que não tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento não poderia fazer esse tipo de citação. Nós temos ele citando a palavra Boanerges, temos ele citando Jairo, que é especial dele, Bartimeu é dele, Simão, Salomé, Alexandre e Rufo. Quando ele cita
Simão, ele cita aquele senhor lá que foi obrigado a carregar a cruz com Jesus. O que ele diz? Ele diz que foi o pai de Alexandre e de Rufo, dando a entender que Alexandre e Rufo faziam parte da igreja de Cristo, e que são filhos do cara que ajudou Jesus a carregar a cruz. É isso que ele está dizendo lá. Eu não sei se você já tinha lido o texto, não tinha prestado atenção, mas é isso que ele está dizendo. Quem dera que tivesse um pai assim, hein? O seu pai ajudou Jesus a carregar a cruz. E agora você é convertido. Teólogos sugerem algumas passagens que poderiam ser uma espécie de indicação do autor. Uma delas está no capítulo 14, do verso 13 ao versículo 17, que diz assim: um homem virá ao encontro de vocês carregando um pote. Eu apenas reduzi o texto aqui, que é, quando o texto está fazendo uma referência à ceia do Senhor. E aqui nós temos Jesus Cristo mandando os discípulos e vai dar esse sinal. O que nós podemos entender? A narrativa indica que aparentemente o homem sabia de tudo, pois prontamente atendeu à solicitação de Jesus. E aliado a isso, sabemos que a casa da mãe de João Marcos tornou-se referência para os cristãos de Jerusalém. Você pode ver isso depois em Atos capítulo 12, versículo 12. A casa é uma referência de reunião, e é justamente por isso alguns indicam que, como foi a casa onde hospedou Jesus na última ceia, seja por isso que depois ela se torna referência para a igreja, onde os cristãos se reúnem como igreja. Talvez fosse ele que estava carregando o pote. Os autores dos evangelhos geralmente não se identificam de forma direta. Um outro fato importante está registrado no capítulo 14, do verso 51 ao verso 52. Ali é narrado que após a prisão de Jesus e dispersão dos discípulos de Jesus, um jovem vestido apenas com um lençol o seguia. Está lá. Mas quando tentaram prendê-lo, esse jovem fugiu nu. Se você olhar para o texto e chegar a dizer, não, eu vou tirar esse versículo daqui, só para eu ver como o texto fica. O versículo não faria nenhuma falta para o texto diretamente. Ele diria a mesma coisa, ele não faria falta. Eu não estou sugerindo que você tire parte das escrituras, não é isso que eu estou falando, nós estamos tecendo uma argumentação aqui, tá? Esse versículo só teria algum sentido se o próprio autor fosse o jovem que saiu correndo nu. Ele acrescenta essa história, está lá, provavelmente os seus leitores sabiam que era ele. Esse texto nos informa dois fatos importantes também, que o jovem era rico, pois o linho fazia parte da vestimenta dos ricos. Você pode pegar isso no texto, e é histórico. Pessoas comuns vestiam-se com algodão. Hoje as pessoas comuns às vezes não têm mais nem condições de comprar roupa de algodão, quanto mais linho. Outro fato que nós destacamos aí é que o medo profundo do jovem o fez fugir, mas também abandonar sua vestimenta valiosa. Parece que ele está querendo transmitir uma mensagem que está de acordo com o texto que nós lemos no início. Aquele que veio como Deus se desfez de tudo para servir. E esse jovem não pensou duas vezes, apesar do medo, ele também decidiu abandonar a sua vestimenta valiosa. O livro de Atos nos traz algumas informações sobre Marcos e que eu queria compartilhar com os irmãos para entendermos sobre a vida daquele que nós iremos estudar neste ano. A sua mãe chamava-se Maria. E a igreja de Jerusalém reunia-se em sua casa, conforme eu falei, no Atos capítulo 12, versículo 12.
ele era primo de Barnabé, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 10, o que talvez explica que Barnabé ficou do seu lado quando houve aquela treta entre Paulo e ele. Ele participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, mas retornou por motivos que nós não conhecemos. Isso é importante. Paulo não quis levá-lo na segunda viagem, o que causou um cisma entre ele e Barnabé, conforme Atos capítulo 15, versículo 37 ao versículo 41. Mais tarde, irmãos, Paulo cita como um de seus colaboradores, em Filemon, versículo 24. A gente, quando cita um livro que só tem um capítulo, só cita o versículo. Nós temos também Colossenses capítulo 4, versículo 10. E Paulo diz que ele lhe é útil para o ministério em 1 Timóteo 4, 11. O que nos faz entender que Barnabé estava certo quando decidiu dar mais uma chance para aquele jovem, que alguns teólogos vão dizer que ele voltou por conta do medo, ele era novo, e ele vai para uma viagem que é extremamente perigosa. Os apóstolos estavam sofrendo, a igreja estava sofrendo naquela época. Inclusive a gente vai ler a viagem missionária e a gente percebe o quanto de sofrimento aqueles indivíduos que decidiram pregar o evangelho sofreram. E aquele jovem fica com medo. Isso também significa para nós que nós precisamos agir com aqueles que não estão em conformidade com aquilo que nós queríamos acerca do cristianismo, devemos agir com piedade. É provável que talvez, se nós estendermos as mãos para eles, no futuro, eles entrarão para a história, como João Marcos entrou. Talvez Paulo tenha reconhecido mais tarde que ele estava errado, que ele deveria compreender melhor aquele jovem que retornou logo no início. Inclusive ele diz que ele lhe é útil para o ministério, por causa de uma mudança que aconteceu. Não está querendo mais passar. Até aqui nós pegamos sobre a questão do autor, que o autor tem uma familiaridade com palavras aramaicas, o que indica que ele era judeu da Palestina. O autor cita palavras em latim, o que pode indicar que ele está escrevendo para um público latino. E ele também tem palavras que são só dele, o que indica que ele conhecia os fatos de uma forma bem direta, ou que pelo menos conhecia alguém que conhecia os fatos em primeira mão. Aqui nós queremos tratar sobre a data e local da escrita. Não há nenhuma declaração no livro que sugira alguma data ou local da escrita desse livro. Você também não precisa lembrar, mas vai ajudar algumas informações que nós iremos passar para os irmãos. A maioria dos estudiosos situam a data da escrita entre 50 e 80 depois de Cristo. Então está mais ou menos esse período, com preponderância aí de opiniões favorecendo 65 a 70. Então nós não temos completa certeza, mas temos essas duas informações que são importantes. Nossa melhor base, eu diria, para a data é a informação que temos dos pais da igreja. Irineu disse o seguinte: Mateus também produziu um evangelho escrito em hebreu, em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma e estabelecendo os fundamentos da igreja. Depois de sua partida, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, também escreveu para nós, anotando que ele foi pregado por Pedro. Então, isso faz parte de um texto de Irineu, carta aí contra as heresias. Nós citamos aqui. A data mais possível, que alguns vão dizer, apesar de situar entre 50 a 80, estaria entre 67 até 70. Outra informação importante que nós acabamos por descartar, mas a gente precisa colocar aqui, é que João Crisóstomo,
que também é conhecido na história da igreja como João Boca de Ouro. O cara pregava muito, tinha uma habilidade oratória excepcional. Esse viveu entre 347 a 407 depois de Cristo. Ele colocou a origem desse evangelho no Egito, nessa época, mas parece mais plausível que esse texto tenha sido escrito em Roma. E esse fato ficou explicitamente declarado num prólogo antimarcionita e também por Clemente de Alexandria, como também foi sugerido por Irineu. Parece-me que esses homens colocam que esse texto foi escrito da cidade de Roma. Há eu diria que uma aceitação maior de que ele foi escrito da cidade de Roma. Outro destaque que fazemos aqui é que há uma certa unanimidade que este evangelho foi dirigido à mente romana. Além de ter sido escrito de Roma, foi dirigido à mente romana. Por que nós olhamos isso? Quando você for ler o texto, mais uma vez, eu peço, leia o texto durante a semana. Talvez agora você diga, ele está trazendo um monte de informação, eu não vou lembrar de nada disso. Mas se você ler o texto, você vai lembrar de alguma coisa. Você vai ver que Marcos tem um cuidado em explicar os termos judaicos e os costumes para os leitores. Ele cita algo dos judeus e diz, isso significa isso aqui. Olhem só, nós pegamos apenas uma. Ele diz assim, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Parece-me que ele está querendo explicar para as pessoas aquilo que ele está dizendo para o seu público, que não era o mesmo, porque se fosse o mesmo público, ele não carecia explicar dessa forma. Ele não precisaria pegar uma palavra, que é uma palavra aramaica, para explicar no idioma daquelas pessoas o seu significado. Notem só, nós já citamos Mateus. Quando Mateus está escrevendo, ele está escrevendo para um público judaico. A forma de Mateus explicar as coisas para um público judaico é citar o Antigo Testamento. Dizer, isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que dizem isso aqui. Se Marcos fosse escrever para os romanos e dizer isso, não iria pegar. Porque os romanos não conheciam o Antigo Testamento. Mas eles precisavam conhecer algumas palavras do contexto aramaico. Então é por isso que ele utiliza. Não fica muito claro qual o propósito deste evangelho, mas alguns teólogos sugerem que, além de outros, há um propósito apologético. Um teólogo chamado Robert Gundry chega a afirmar que Marcos é uma apologia da cruz de Cristo. É uma apologia da cruz de Cristo. E aí nós fizemos alguns destaques que você vai perceber no texto. Ele vai argumentar que Jesus era inocente diante das acusações que lhes foram feitas. Jesus foi acusado, mas era inocente. Outro destaque que fazemos aqui, ele vai deixar muito claro que Jesus triunfou sobre as forças demoníacas. Isso está muito claro como o objetivo do autor. Se a datação, voltemos aqui à data rapidamente para que nós possamos continuar nessa linha de argumentação. Se a datação mais aceita estiver correta deste evangelho, que nós já citamos aqui, entre 67 a 70, nós poderíamos até puxar um pouquinho mais, entre 65 a 70, aconteceu a sua redação durante a perseguição feita por Nero. Aí nós voltamos aqui a Nero outra vez, que é um personagem histórico importante. Nero, segundo aquilo que dizem, mandou tocar fogo em Roma por volta do ano 64. E depois dele mandar tocar fogo, o que foi que ele fez? Ele atribuiu que esse fogo foi tocado, na verdade, pelos cristãos. E por este motivo, os cristãos passaram a ser perseguidos. E muitos estavam sendo martirizados nessa época.
Marcos, então, com base nesse contexto em que a igreja estava vivendo, escreve para fortalecer também, além de outros objetivos, ele escreve para fortalecer a fé dos irmãos que se encontravam confusos e abatidos. Talvez alguns pensassem, nós iremos viver com Cristo aqui e agora, e iremos parar de sofrer. Mas Marcos vai escrever e vai dizer, olha como o nosso Senhor morreu. Talvez os seus bens estivessem sendo confiscados, e esses cristãos estivessem sendo presos. Imaginem como estava o coração daquelas pessoas. E aí Marcos vai dizer, olha, o nosso próprio Senhor se desfez de tudo, e ele veio para servir aqui. Então, segundo aquilo que dizem, há um propósito pastoral, além de outras coisas que nós poderíamos colocar aqui, mas não temos tempo, porque precisamos encerrar esse negócio hoje. O conteúdo do Evangelho, uma breve leitura, que é a que eu quero, mais uma vez, que você faça durante a semana, deixará claro que este Evangelho não é uma biografia. Não tem nada a ver com biografia. Se você for ler uma biografia e comparar com este Evangelho, você vai perceber que não tem nada a ver com uma biografia. Biografia tem datas, tem nomes, às vezes descreve a altura do camarada, e alguns outros destaques importantes. Mas aqui nós não temos. Olhem como o Evangelho de Marcos começa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quando você vai ler Mateus começa diferente. Quando você vai ler Lucas também começa diferente. Eles falam sobre o nascimento de Jesus, um pouco sobre a infância de Jesus, embora também não seja uma biografia sobre Jesus. Esse aqui é mais diferente ainda, é mais conciso. Este livro inicia com um relato direto do ministério terreno de Jesus, e não faz igual a esses dois autores que eu falei para vocês, que descreve a infância de Jesus. Também não revela aspectos físicos de Jesus, ou qualquer informação, eu diria que seja particular, diretamente vinculada à sua pessoa, no sentido de uma biografia de sua pessoa humana. Ele descreve algumas questões sobre Jesus, sobre a humanidade de Jesus, algumas coisas. Eu acho que vocês estão me entendendo no sentido de biografia. A palavra característica deste evangelho de ação é eutis. Rafael depois vai passando aí para mim. O qual ocorre cerca de 41 vezes e foi traduzido para logo, imediatamente, sem demora, dentro em pouco tempo. Vamos parar bem aqui rapidinho. Se você for ler o evangelho de Marcos e não entender que isto aqui é algo característico de Marcos, você não vai entender Marcos.
Você vai se enrolar todo e vai sair de Marcos pensando, esse livro é muito estranho, talvez esse livro esteja errado. Marcos utiliza esse termo aqui como uma espécie de... Ele faz ligação com os outros eventos, mas não significa dizer que os eventos aconteceram naquela ordem. É apenas algo gramatical que ele utiliza para poder construir o seu texto. Então não pense, quando você vai, imediatamente o negócio aconteceu ali depois. Quando terminar o culto, imediatamente nós iremos embora. Em Marcos não significa isso. E você está sabendo hoje, aqui e agora, para não ler Marcos errado. Se você pensava isso até hoje, você lia Marcos de forma errada. Essa palavrinha aparece aí como algo dele, para que ele construa o seu texto. Os tempos gregos são usados com eficiência para aumentar o efeito dramático e descritivo da história de uma vida que já lhe é dramática em virtude de sua natureza intrínseca. Nós fizemos aqui a citação do comentário Moody. As ênfases teológicas que nós queremos colocar aqui, iremos reduzi-las apenas a duas, não temos como fazer mais. Este evangelho não perde o foco sobre a pessoa de Cristo. Ele começa falando sobre Cristo e continua a falar sobre Cristo, embora o seu texto seja um pouco mais reduzido. Marcos apresenta uma cristologia profunda sobre a pessoa de Jesus, apesar de ser mais reduzido. Aqui temos ênfase, eu diria, tanto sobre a humanidade de Cristo, no sentido dessa cristologia, quanto sobre a sua divindade. Na cristologia de Marcos, vocês vão encontrar, nós iremos encontrar nessa exposição, Marcos dizendo que Jesus Cristo é perfeitamente humano. E aqui nós citamos, como humano, Jesus precisava orar, Jesus precisava comer, isso aqui são onde vocês podem encontrar os textos. Ele precisava beber, ele sentia fome, ele tocava nas pessoas e era tocado por elas e se entristecia e se indignava, sentia sono por causa do cansaço e era despertado após momentos de cansaço. Você vai encontrar nesse livro. Então, sobre a cristologia, nós temos a apresentação de um Jesus que é humano, 100% humano. Mas além de apresentar esse lado do Jesus humano, Marcos apresenta Jesus como sendo verdadeiramente Deus. E em algumas dessas passagens, há a junção dos dois eventos, onde Jesus Cristo é apresentado como humano e logo após Jesus Cristo faz algo que só Deus poderia fazer. Jesus está dormindo, e o barco, e Jesus acorda, e ele age como Deus. Vocês vão encontrar isso em Marcos. Ele descreve Jesus aí como tendo domínio sobre enfermidade, demônios e também domínio da morte. Jesus também tem domínio sobre os elementos da natureza, ele prediz o futuro, conhece o coração das pessoas, e ele descreve Jesus vencendo a morte. Então vocês vão acompanhar também nesse texto. Não esqueçam, essas são informações introdutórias, para que nós possamos entender esse texto. É a partir dessas informações que nós vamos para o texto e compreendemos o que o texto significou naquela época e o que o texto significa para nós hoje. Nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita inicialmente para um público, com um objetivo, e a partir dessa compreensão que nós vamos entender o que a Bíblia significa para nós hoje. Eu quero apresentar para os irmãos a estrutura do livro, ou um breve esboço, que não é tão breve. Rafael, eu vou passando aqui, e assim que eu parar aqui, que tu perceber que eu já sumi daqui, tu pode ir colocando para os irmãos. Então nós temos aqui o texto, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 13, nós temos a preparação para o ministério de Jesus. Aí temos alguns pontos, o ministério de João Batista, o batismo de Jesus, aí
temos a tentação de Jesus, e depois, ponto 2, o ministério inicial na Galileia, está lá. Temos os 4 primeiros discípulos, o texto descreve, um sábado em Cafarnaum, a primeira viagem de pregação, temos conflito com os fariseus. No ponto 3, temos o ministério posterior na Galileia. Aí estamos o texto, temos a retirada à beira-mar, a escolha dos 12 discípulos, amigos e inimigos, ensinando através de parábolas, ensinando através de obras poderosas, Jesus em Nazaré, a missão dos 12, Herodes e João Batista, temos milagres e ensino junto ao mar da Galileia, conflito com as tradições, e temos 4, o ministério além da Galileia. Temos 2 caras de gentios aí, 2 curas de gentios, desculpem, mais milagres. Aí nós temos inclusive essa informação que é muito importante. Ele está escrevendo para gentios e coloca aqui que Jesus curou gentios. Isso é muito importante. Ele pega esse relato, ele poderia pegar outra cura, porque afinal de contas, quando você lê João vai dizer que Jesus fez muitas outras coisas, ele vai usar uma hipérbole para dizer que os livros do mundo inteiro não caberiam aquilo que Jesus fez. Mas aí ele pega esse relato e entende que esse relato é importante para o seu público. Jesus curou gentios. Mais milagres, o episódio de Cesareia de Filipe, a cena da transfiguração, a caminho de Jerusalém, caminhando através da Galileia, o ministério na Pérea, outro ponto importante, a semana da paixão, e aí temos aqui domingo a entrada triunfal em Jerusalém, segunda-feira, amaldiçoando a figueira, purificando o templo, terça-feira, fé e medo quanto aos discípulos, parábolas e controvérsias, o sermão profético, Jesus é o ungido em Betânia, então são eventos que acontecem nesse dia. Quinta-feira, a última ceia, e sexta-feira temos Jesus em Getsêmani, Jesus perante o Sinédrio, Jesus perante Pilatos, Jesus crucificado e sepultado, e aí nós temos a ressurreição de Jesus, a ressurreição anunciada, que acontece no ponto 7, que acontece no domingo. Depois temos as aparições pós-ressurreição, a ascensão e a missão apostólica. Então são essas informações que eu acredito que são extremamente importantes para que nós possamos entender esse texto. E eu acredito que a partir disso, nós podemos inclusive sair daqui edificados, porque entendemos que o Senhor instrumentalizou através do seu Espírito o seu servo para que ele pudesse escrever um texto como esse, e ele tem sido preservado ao longo da história para a nossa compreensão. Você que é gentil, está aqui um texto que foi escrito para gentios, que tinha o objetivo de mostrar para aqueles gentios, para aqueles que não eram judeus, de que o Senhor veio para eles também, de que o Senhor abre os seus braços e alcança, independentemente da nacionalidade. Você precisa sair daqui pensando sobre isso. Isso demonstra que o amor de Deus é grandioso por nós. Isso precisa me alegrar o coração a cada dia. E eu preciso me alegrar também que, além de todas essas coisas, Deus tem me dado capacidade de compreendê-las, de comer isso, de ser edificado por isso e ter vida em seu nome. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós acreditamos que a Tua palavra quer que meditemos nela o tempo todo. Mas para isso, precisamos das ferramentas corretas. Nós precisamos compreender o texto dentro do seu contexto, para que não venhamos deturpá-la, como tem acontecido muito por aí. Quando nós lemos a Tua palavra e não compreendemos, essa palavra incompreendida não pode edificar. Quando nós lemos a Tua palavra e tiramos do seu contexto, essa palavra que faz talvez de Jesus, ou acusa Jesus de algo que ele não disse,
porque tira do contexto, essa palavra não pode edificar e também não pode salvar. Nós glorificamos o teu santo nome, porque ao longo da história, a tua própria palavra nos diz que o Senhor colocou dentro, ou no contexto, no meio do seu povo, pessoas com capacidades para que pudessem ensinar a tua palavra ao teu povo, para que o teu povo fosse edificado, e por meio da edificação, o teu povo exercesse o ministério que a igreja precisa exercer em sua vida diária. E eu te peço que isso aconteça, que a partir dessas informações, que talvez não fossem as informações que alguns queriam hoje, mas eu sei que com base nelas, se todos nós sairmos daqui para lermos este evangelho, nós iremos entendê-lo agora, ou pelo menos entenderemos um pouco melhor. E eu te peço desde já, que todas as exposições que forem feitas aqui, por mim ou pelos teus servos que têm me auxiliado neste púlpito, que elas edifiquem, que elas salvem e que elas condenem. Como nós temos dito aqui, a tua palavra nunca voltará vazia, ela sempre cumprirá com o seu propósito. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.